fora. Já o Tajeres estava mais preocupado em fazer cera. Cada reposição de bola, o goleiro sempre ganhava um tempinho. Mesmo assim, a equipe argentina aproveitou uma bobeada e quase marcou um gol por cobertura. Principal contratação da temporada, o meia Hernanes foi discreto e só ameaçou com um chute para fora no final do primeiro tempo, que terminou com vaias para o jogo e também para a arbitragem, que só deu 2 minutos de acréscimo. Os jogadores do São Paulo foram para os vestiários pedindo mais apoio dos torcedores. Mas na volta do intervalo, Elinho bateu em cima do goleiro adversário. Desesperado, o técnico André Jardine tirou Elinho e Bruno Pérez para as entradas de Nenê e Araruna. O tricolor tentava, mas não criava muito perigo, enquanto o Tajeres seguia parando a partida. Até que finalmente, aos 20 minutos da segunda etapa, o goleiro Herrera foi advertido com cartão amarelo. Vermelho recebeu Everton por uma entrada mais forte. Se com a equipe completa já estava difícil, com um a menos, a missão São Paulina ficou praticamente impossível. Nenê ainda chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. O resultado final foi mesmo 0-0. Revoltada com a eliminação na Libertadores, a torcida vaiou os dirigentes e os jogadores, com gritos de vergonha, vergonha, time sem vergonha. Frustrante, diante do torcedor, merecia um resultado melhor. Sabíamos que era difícil, difícil encontrar as palavras para justificar, para explicar um momento triste. A torcida tem direito de xingar, de reclamar. Nesse momento é difícil, e damos razão, mas o time hoje, o time correu, o time lutou, o time acreditou. Além dos jogadores e dirigentes, também sobraram críticas para o técnico André Jardine, que não consegue fazer o São Paulo jogar bem. Eu sou muito consciente e sou muito autocrítico, né? Talvez o maior crítico seja eu mesmo. Talvez a maioria dos treinadores acredito que seja assim também. E sendo bem sincero, é bem frustrante o que eu consegui extrair até agora do grupo, especialmente nesse jogo. Eu tinha uma expectativa muito maior, mas taticamente, coletivamente, a equipe foi muito abaixo e essa responsabilidade é minha. Com essa eliminação na Libertadores, aumentou a pressão pela saída do técnico André Jardine. Afinal, nos últimos 6 jogos, o São Paulo perdeu 4 e só marcou um golzinho. Mas, por enquanto, o treinador está mantido. O que eu sei é que quem está no futebol, todos nós, jogadores, eu, presidente, o Raí, a gente está sujeito e tá aqui para suportar, né? Uma pressão como é trabalhar no São Paulo. Nenhum dirigente do São Paulo apareceu para dar entrevistas. Uma reunião está prevista para esta quinta-feira. E o próximo jogo do tricolor será o clássico contra o rival Corinthians, marcado para domingo na Arena de Itaquera. Também não é novidade o silêncio dos dirigentes nas horas difíceis no São Paulo, não é nenhuma surpresa. Agora, Paulo Lima, me chamou a atenção ali uma declaração do André Jardine, que está frustrado com que ele não conseguiu tirar do grupo nesse momento da temporada. Isso se dá pela falta de experiência, de repente, do treinador, ou porque grande parte, não vou nem falar alguns jogadores não, grande parte do elenco rende muito abaixo da expectativa. Eu acho que assim... Ou os dois, né? Não, sem dúvida que são os dois. Mas o critério dele de assumir é uma postura digna. Né? Porque a pergunta foi feita, acompanhei ontem tudo isso, né? Aqui no Central Fox, e a pergunta foi feita exatamente isso. Qual era o grau de responsabilidade que ele tinha? E ele falou, eu não consegui extrair nem coletivamente, nem taticamente do time. E ele não cita nominalmente nenhum jogador. E é evidente que eu citei aqui o Hernanes, porque era o jogador de peso do time. Mas se você for pensar que o Nenê entrou e foi
abaixo da crítica, que o Diego, que é um cara que até eu apostava na força dele, as melhores oportunidades que teve foram com o Diego, né? Em 2 lances de cabeça, ele errou as 2 cabeçadas, né? O Elinho teve, a única chance do jogo real do São Paulo foi com o Elinho, mas assim mesmo numa sobra, num cruzamento do Everton lá pelo lado esquerdo, pouquíssima coisa o São Paulo fez, né? Então, essa questão toda de colocar só no Jardine, é evidente que ele é o treinador, é ele quem escala, mas a qualidade técnica do São Paulo foi abaixo da média e temos que valorizar sim o futebol do Tajeres. E essa coisa do mimimi da gente, da mídia, dizer, porque fez cera, porque jogou assim, jogou assado. Ô, meu camarada, vai o São Paulo, faz 2-0 no Morumbi e vai jogar lá em Córdoba. O critério é o mesmo, é segurar o jogo. Teve um cartão amarelo do goleiro bem aplicado. O São Paulo perdeu a cabeça, me confere aí, Jacques, com o Hernanes. Perdeu 3 amarelos. O Everton, que levou um amarelo e foi expulso. Pérez. E o Bruno Pérez, que deu uma pancada num cidadão no primeiro tempo, no lateral direito, lá no início do jogo, que era, se o juiz quisesse dar até um vermelhinho, seria de bom tamanho. A mesma entrada do Hernanes, mesmo recolhendo a perna, foi uma entrada violenta. E o time do São Paulo estava completamente desequilibrado emocionalmente dentro do campo. O Nenê entrou errando tudo. Então, as peças de poderio ofensivo do São Paulo foram nulas, completamente nulas. O Elinho, na tentativa de uma jogada individual ou outra, a partir do momento que se percebeu que ele estava no drible, os caras colaram 2 em cima dele, sufocaram o moleque, acabou o jogo dele. E o Hernanes não teve espaço para jogar porque não teve pernas. O Hernanes bufava, procurava voar. Gente, é qualidade técnica, é experiência, é a camisa do São Paulo, tudo isso, mas precisava de condição física e atlética para jogar. E o Hernanes não teve. Já tinha demonstrado essa deficiência no outro jogo. E a consequência disso é que o Tajeres jogou futebol para se classificar. Tem que valorizar o adversário, coisa que nós, infelizmente, só colocamos em destaque o negativismo do São Paulo. Não, valoriza o outro lado, o time jogou certinho, não teve um momento de perigo o clube argentino. Um momento de perigo, o São Paulo deu um chute a gol para uma grande defesa. Nada mais, apatia total do São Paulo. Quer classificar? Não pode. De jeito, né? Em 4 tempos, né? O primeiro e o segundo em Córdoba, o primeiro e o segundo no Morumbi, 2 chances reais de gols do São Paulo. A primeira o Arboleda foi o melhor jogador do São Paulo ontem, você tem ideia. O melhor jogador do São Paulo foi o Arboleda. Uma do Pablo lá em Córdoba, outra do Diego, teve essa também do Elinho, mas muito pouco produziu o São Paulo. A gente vai ver números agora do São Paulo na tela do Bom Dia Fox Quinta, você vai participando com a gente na hashtag. Tem enquete, hein? O que você faria se você fosse diretor não, né? Presidente do São Paulo. Os números estão aí, o Paulo, há 6 jogos, em 6 jogos, né? O São Paulo marcou apenas um golzinho, e foi contra o fraquíssimo São Bento pelo Campeonato Paulista. Foram 14 finalizações, 8, né, do Tajeres, a gente está vendo ali finalizações certas, apenas 2, né, 61% de posse de bola contra 39% de posse de bola dos argentinos. Mais uma vez, São Paulo ficando com a bola e criando muito pouco. Lá embaixo, ó, destaque, olha, 24 cruzamentos. Mais um jogo onde São Paulo joga mais de 20 bolas na área do adversário. Sabe quantos cruzamentos? Cruzou o rifo. Sabe quantos cruzamentos certos? Quantos? Errados 19, certo 5. E você então, falar em finalizações. Falar em finalizações, mas finalizações que eu quero saber é aqui, ó. No gol, não é no VAR, não. É na baliza. É na baliza. Então é pouquíssimo. É pouquíssimo. Até na entrevista ali pós-jogo, o Hernanes, né? Me chamou a atenção também o Hernanes. Não, o time hoje. Correu, teve fibra, lutou e acreditou. Faltou uma coisa aí, né, velho? Jogou. Ideia de jogo não tem. O São Paulo não tem. Agora, aí é que tá. Aí é que a gente tem que ir para a origem, passando pela nossa enquete. Quem é o responsável? Não é pela contratação e efetivação do Jardine, não. E de minha parte, eu digo aqui tranquilamente, porque não estou sendo oportunista, porque o São Paulo foi eliminado da Libertadores, não. Já no ano passado, eu estranhei muito quando o Raí veio numa entrevista coletiva e bancou a 5, 6 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a contratação, a efetivação do André Jardine. Para a próxima temporada. Gente, qual foi a convicção disso tudo? Nós já falamos aqui nessa semana no Bom Dia Fox que o aproveitamento do Jardine era pior do que o Diego Aguirre, demitido do São Paulo. Aí eu questiono, então vamos sair do técnico. Quem é que colocou o Raí lá? Qual é a qualificação do Raí para exercer uma função tão importante como essa que ele exerce hoje no São Paulo? Num ano que todo mundo sabia que o São Paulo vem de uma fila aí sem títulos, um clube do tamanho de São Paulo não pode ficar nesse jejum, sabia que vinha para investir pesado no futebol, e o São Paulo está investindo pesado porque fez dinheiro em caixa.
com pessoas que não estão capacitadas. Hoje, a ideia que eu tenho, Paulo Lima, a impressão que eu tenho, que o presidente do São Paulo, ele não tem convicção no Raí. Ele colocou, foi escudos ali no departamento de futebol para ficar por trás. E o absurdo maior, Jackson, o absurdo maior é porque, eu sempre falo isso, né? Porque o Cartola, né? Ele sai do ar refrigerado para botar aquela camisa, né? Chegou aqui o Luciano Calheiros, nosso novo contratado, tá aqui a camisa 8, a camisa 10, né? O Cartola aparece sempre nesse momento para levantar a taça, botar a faixa. Nesse momento que o pau tá comendo... Ninguém falou, ninguém apareceu. Mas ninguém botou a cara para bater. Ninguém botou a cara para bater. Esse tipo de protesto, por exemplo, assim, editorialmente, eu até me desagrada receber o áudio que foi feito nesse tipo de protesto em casa, né? Hoje a gente está botando pi, 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 pi. Mas é desagradável você estar em casa e ouvir o tipo de linguagem que é usada nesse protesto. Então, entra ali e fala assim, ó, tá tendo aqui uma manifestação, mas não dá essa moral toda para essa galera, né? Essa galera protestou lá em cima, acabou, o São Paulo tá desclassificado, vai todo mundo para casa, gente. Tem que ir todo mundo para casa. Mas assim, agora Paulo, vai para a porta do coisa e fica falando um monte de palavrão que invade as minhas orelhas, a orelha de todo mundo que está em casa. É uma coisa assim desagradável, inadmissível. Pelo menos eu, editorialmente, eu penso mas assim. Assim, olha, eu penso assim. Sou totalmente contra esse tipo de espaço dado, esse tipo de procedimento do torcedor. Na arquibancada, vai lá, vaiou. Agora acabou o jogo, você vai tumultuar na série do Morumbi, você vai infernizar o jogador, vai infernizar todo mundo. Que direito tem esse cidadão? É o que eu penso. Ele tem o direito de se manifestar como todo. Sim. Tem direito de se manifestar, mas não da maneira agressiva como não feito. pode, evidentemente, invadir ali, mas até onde a gente acompanhou, não teve nenhum problema, a polícia ficou ali de prontidão. Tivemos alguns problemas no metrô do Morumbi, de vandalismo, aí sim, triste, terrível, lamentável. É uma torcida, ô Paulo, acostumado. São Paulo, ele tem a característica de ser um clube muito vitorioso. Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, que está numa fila que só aumenta. E aí, Paulo, existem coisas no São Paulo que são difíceis de serem entendidas. Rogério Ceni é o maior ídolo da história do clube. Ele foi tratado de uma maneira completamente desrespeitosa quando ele estava iniciando um trabalho que não tinha resultados tão ruins assim. Não tiveram paciência com o maior ídolo da história do clube. É verdade. E aí, Diego Aguirre chega, ele conserta o São Paulo no momento de instabilidade, o São Paulo disputa o título no momento. Num primeiro momento de instabilidade, o Diego Aguirre não serve porque teve um probleminha e a gente sabe com um jogador.